Neste mês de outubro, o pastor Saulo propôs que pregássemos uma série de sermões com o tema das coisas que agradam ao Senhor. E o subtema de hoje é a contrição. Segundo Samuel, capítulo 12, nós vamos ler os versos 1 até o 15. Diz a palavra do Senhor: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Queridos irmãos, este é um episódio já conhecido de muitos crentes, e quem sabe até de não crentes. Davi é o personagem bíblico que dispensa apresentações. Todos já ouviram falar do rei Davi. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar da história de um menino que derrotou um gigante. É difícil alguém não conhecer a história deste rei de Israel, tão famoso, tão gracioso, tão valente, tão destemido e de um caráter tão nobre. Davi era esse homem. Quando... Oi, som? Alô, som? Oi, oi.
Som. Obrigado. Oi, som. Agora. Quando o rei Saul soube que Davi já havia sido ungido rei de Israel e que Davi, portanto, o sucederia, Saul se enfureceu contra Davi e o perseguiu de morte. Davi teve então que fugir por várias vezes de Saul, até que certo dia Davi teve Saul em suas mãos. Davi teve a oportunidade de matar aquele rei, de matar aquela pessoa que queria tirar a sua vida. Mas Davi, temente a Deus, temente à lei do Senhor, ele disse que não iria tocar naquele a quem Deus havia ungido como rei de Israel. E os anos se passam, Saul morre, Davi assume o trono. Davi era muito querido em Israel. Davi passa a governar Israel. Os anos vão se passando, até que em um determinado momento, Davi está em seu palácio quando não deveria estar. Se a gente voltar aqui para o capítulo 11, a gente vai ver que no verso 1, decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi estava tão confortável na sua posição, reinando tão bem, Deus o abençoava tremendamente, que Davi achou por bem nesse instante não ir para a guerra quando deveria ter ido. Ele deveria estar na guerra, liderando os seus homens, pelejando com eles, elaborando planos e estratégias contra seus inimigos. Mas Davi simplesmente acha que está tudo bem e decide ficar. E ele ficou porque provavelmente na cabeça dele, ele poderia fazer o que quisesse. Quem poderia impedir um rei de fazer o que ele queria fazer? Ele era o rei, o homem mais poderoso de Israel, sem dúvida alguma, um dos homens mais poderosos do mundo antigo. Davi ordenava e as pessoas lhe obedeciam. Veja que no capítulo 11, no verso 1, a gente vê, enviou Davi a Joabe. Pegou Joabe e mandou, enviou ele para a guerra. Veja o verso 3, Davi mandou. Veja também o verso 4, enviou Davi mensageiros. Depois, ainda no verso 4, ele se deitou com ela. Veja os verbos bem conjugados aqui. Versículo 8, disse Davi, desce à tua casa, lava os pés. Versículo 14, Davi manda que Urias leve uma carta a Joabe. Verso 15, Davi ordenou a Joabe, ponde Urias na frente da maior força da peleja, deixai-o sozinho. Veja o verso 25, disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota. Davi estava muito cômodo em sua posição, ele falava, ele ordenava, ele comandava e todos lhe obedeciam. Ele era o rei de Israel. Quem ousaria desobedecer ao rei? Urias, ele ousou desobedecer e pagou com a vida. Davi
se afeiçoou da esposa de um soldado, se afeiçoou de Batseba. Essa história está aqui no capítulo 11. Mandou perguntar quem era. Os mensageiros lhe disseram quem ela era. Ele mandou que trouxessem ela. Eles trouxeram. Ele se deitou com ela. Por acaso ela iria resistir ao desejo do rei? Era o rei quem estava ordenando que ela se deitasse com ele. Recusar a ordem de um rei era passível à pena de morte. Qualquer pessoa que desobedecesse à ordem de um rei poderia morrer. Mas Davi, acostumado a reinar, acostumado a ordenar, acostumado a mandar e não ser desmandado, no capítulo 12, Davi não manda, mas o Senhor manda Natã ir até Davi. Veja no capítulo 12, versículo 1, o Senhor enviou Natã a Davi. Queridos, este sermão tem como título os elementos indispensáveis à contrição. Veremos 3 destes elementos. O primeiro deles é o despertar da consciência em relação ao pecado. O despertar da consciência em relação ao pecado. Veja comigo os versículos 1 até o 6. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinham rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Queridos, veja que os dias se passavam. Davi, ele se afeiçoa de uma mulher que não é sua, de uma mulher que pertence já a um outro homem, mas Davi manda buscá-la, Davi se deita com ela, e essa mulher engravida do rei Davi. Tentando ofuscar o seu pecado, Davi manda chamar a Urias, o marido dessa mulher, de Batseba. Tenta fazer com que Urias vá se deitar com a sua esposa, para que os outros pensem que aquele filho é dele, do Urias, e não do rei Davi. Só que o plano mirabolante do rei não dá certo. Urias não vai até a sua casa. Urias é um homem leal. Ele é temente a Deus. Ele não obedece ao rei. No dia seguinte, Davi o manda novamente para a guerra com uma carta ao general, e Davi dá ordem ao general para que ele ponha Urias na frente da batalha para que morra. Tudo vai se passando, ninguém desconfia de nada. Davi continua reinando e mandando absoluto. A mente de Davi não estava desperta para o seu pecado. A estratégia pecaminosa de Davi foi muito bem desenvolvida, muito bem arquitetada. Ele deveria estar lá na guerra, deveria estar guerreando, liderando os seus homens, mas estava em casa e estava pecando contra Deus. Que crime perfeito.
Ninguém vai desconfiar. Ninguém vai saber. Ninguém. Crimes perfeitos não deixam suspeitos. Mas Tiago diz no capítulo 1, versículos 14 e 15, que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça nasceu dentro de Davi, mas ele não teve a atenção devida para o seu desejo pecaminoso. Ele então concebe aquele pecado. E literalmente o pecado gerou morte. A mente de Davi não consegue se aperceber do que está acontecendo. Nós falávamos ontem na reunião dos homens que muitas vezes as pessoas, quando estão com a mente cauterizada pelo pecado, elas estão como um carro ou uma moto. Sabe o carro ou a moto? Quando você olha para o painel, você está andando tranquilo na avenida, na estrada. De repente você olha para o painel e vê a luz do óleo acesa. Aquela luzinha vermelha lá, com o símbolo do óleo. Ninguém é doido de ignorar a luz do óleo de um carro ou de uma moto. Você pode perder o motor e ter um imenso prejuízo. Então, obviamente que você vai procurar reparar aquele erro. Se é falta de óleo, providenciar. Se é defeito elétrico ou eletrônico, providenciar o reparo. Mas a pessoa com a mente cauterizada, ela vê a luz acesa e simplesmente ignora. Ela deixa para lá. Quando muito, ela vai num eletricista, manda passar a maquininha do scanner para apagar a luz, ao invés de reparar a falta de óleo. Davi não goza de uma boa consciência. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar da fé. Manter a fé é manter o padrão da sã doutrina, e a boa consciência é manter uma conduta que esteja de acordo com a sã doutrina. A pessoa que tem a mente cauterizada pelo pecado, ela já não consegue agir de acordo com a vontade de Deus. É por isso que Deus envia a ele o profeta Natan. Davi não se atenta da gravidade da situação. Davi não se atenta do pecado cometido. E, portanto, Deus precisa chamá-lo à atenção e puni-lo por isso. Veja aí, capítulo 11, verso 27. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Mal aos olhos de Deus. Mal. Tão mal, que quando o profeta veio ter com ele, o profeta contou-lhe uma história fictícia para ilustrar a situação do próprio rei. E quando Davi ouve aquela história do profeta, a ira de Davi se acende de tal maneira que ele deseja matar aquele homem rico. O profeta Natan aqui desperta a mente de Davi para a gravidade de seu pecado, para a gravidade da situação, para o mal que ele havia cometido. Através de uma história fictícia, o profeta faz com que Davi entenda a gravidade da situação.
E Davi entendeu a gravidade. Davi desejou matar aquele homem rico. Davi só não sabe ainda que o vilão da história é ele mesmo. Queridos, o despertar da consciência em relação ao pecado é o primeiro elemento indispensável à contrição. O segundo elemento indispensável à contrição é a confrontação. Veja comigo os versos 7 a 12. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. A história fictícia, a parábola, digamos assim, que o profeta Natã conta a Davi, é suficiente para fazê-lo entender a gravidade da situação. Mas não é suficiente para fazê-lo entender que ele próprio, o rei, era o vilão da história, era aquele homem rico. É exatamente aí que o profeta confronta ao rei. Tu é esse homem. Tu é esse homem. Natã confronta o pecado de Davi. Irmãos, perceba a situação delicada do profeta. Davi era rei absoluto, poderoso, homem guerreiro. Confrontar o rei poderia resultar em morte. Muitos profetas morreram por causa de reis. Outros escaparam porque Deus os livrou. Foi o caso de Elias, que escapou de Jezabel porque Deus o livrou. Mas Isaías não escapou das mãos do rei Manassés. Isaías foi cerrado ao meio. Natã também poderia ser morto aqui. Poderia ser executado. Davi também poderia simplesmente negar o seu ato. Quando o profeta diz: Tu és o homem, Davi poderia dizer: Eu não sou esse homem, eu não fiz isso. Eu não fiz nada. Que mal eu fiz? Davi também poderia apontar o dedo para o profeta Natã e dizê-lo: Quem é você para me julgar? Quem é você para me repreender? Só Deus pode me julgar. Davi ainda poderia apelar para um outro argumento. Deus é amor. E porque Deus é amor, Ele não faz nada aos seus filhos. Nenhum mal Ele quer aos seus. Ele não pune ninguém. Ele não castiga ninguém. Ele nos deixa vivermos como a gente quer viver. Deus é amor. Infelizmente, esse tipo de narrativa
é utilizado por muita gente que não quer assumir a sua responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Muitas vezes as pessoas, ao serem confrontadas de seus pecados, a primeira coisa que fazem é dizer: quem é você para me julgar? Quem é você para me acusar? Quem é você para duvidar do amor de Deus sobre mim? Essas pessoas que utilizam desse tipo de argumento, elas acham que Deus é um ídolo moldado conforme o que eles acham, conforme os seus interesses. Só que Paulo já nos dizia lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O Senhor usou o profeta Natã para confrontar o rei Davi. E ainda hoje Deus usa homens e mulheres para nos confrontar de nossos pecados. E não adianta querermos fugir. Não adianta querermos nos esconder. Não adianta querermos negar as nossas atitudes errôneas. De modo algum. Veja comigo, no versículo 12. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Aqui Deus quer nos ensinar o que Lucas bem disse em seu livro, no capítulo 8, verso 17. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. E o autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 13, também diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem tememos, a quem temos de prestar contas. Não há nada que possamos fazer escondido de Deus. Eu posso fazer as coisas escondido da minha esposa. Eu posso fazer as coisas escondido dos irmãos na igreja. Mas eu jamais me esconderei dos olhos do Senhor. Nenhum de nós escapa aos olhos de Deus. Não tente enganar a Deus. Não tente mentir para Ele. Não tente corrompê-lo. Fala comigo no zap, qualquer coisa. Não tente moldá-lo ao seu achismo. Pare de enganar a si mesmo. John Owen, um puritano, ele disse certa vez: a causa principal do esfriamento espiritual são os pecados acariciados no sótão do coração. E o próprio Jesus, ele nos diz em Mateus 24 e 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Queridos, se Deus está despertando a vossa consciência em relação ao pecado, se a palavra de Deus ela está te confrontando, não resista. Não resista. É inútil resistir a Deus. Davi, ele não procurou resistir à voz de Deus. Davi, ele não confrontou de volta o profeta. Davi ouviu a repreensão do Senhor. Se o Senhor está te confrontando, querido, escute a sua voz. Abra os seus ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O terceiro elemento indispensável à contrição é a confissão de pecados. Veja comigo o verso 13, a parte A. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor.
pequei contra o Senhor. Veja como Deus se utiliza do seu servo. Veja como Deus conduz o profeta Natã até Davi. Veja como Natã conta uma história a Davi para trazer-lhe o despertar da gravidade de uma situação. E Davi, uma vez que estava despertado para a gravidade da situação, uma vez que ele entende que determinada situação é gravíssima, o Senhor usa Natã para confrontá-lo. E diante do confronto, Davi, ele não resiste à voz de Deus, mas ele confessa: pequei contra o Senhor. E aqui nesse texto, Davi só fala isso: pequei contra o Senhor. Mas ele detalha claramente a sua confissão, o seu sentimento de contrição, lá no Salmo 51. Eu convido você a ler comigo, Salmo 51. Abra sua Bíblia, deixe marcado aí, em 2 Samuel. Deixe o dedinho, sem desmarcar, e vá até o Salmo 51 comigo. Vamos ler até o versículo 6. Salmo 51, confissão e arrependimento. Salmo de Davi. Quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Irmãos, volte para 2 Samuel 12. Como é importante a confissão dos pecados. E não é porque Deus ele não saiba. Não é por isso. Nós já falamos aqui que nada, absolutamente nada, passa desapercebido aos olhos de Deus. Nada. Mas é porque nós não podemos guardar conosco aquilo que nos prejudica e aquilo que nos afasta da comunhão com o Senhor. É preciso nos despojarmos, colocarmos para fora, falar, dizer. O princípio da psicologia e da psiquiatria de colocar para fora, de falar porque isso faz bem, isso é um princípio bíblico e eles não admitem isso. A ciência jamais admite os princípios bíblicos. Mas colocar para fora, dizer, é algo que Deus requer de nós. Fale. Diga a Deus qual é o seu problema, o seu pecado, a sua angústia, a sua dor. Confesse. Salmo 32, versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Palavras de Davi. Salmo 32 também é um salmo de Davi referente a essa história. A confissão é o primeiro passo na longa caminhada do processo de santificação. Provérbios 28 e 13. O que encobre as suas transgressões jamais
prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. E talvez alguém pense, não, mas eu não tenho pecado. Eu não sou de pecar. Nunca mais eu pequei. Eu não peco. João responde a esse tipo de argumento. 1 João, capítulo 1, versos 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não há eleito de Deus, não há servo do Senhor que sinta prazer em continuar pecando. Aqueles que se dizem cristãos, aqueles que dizem que são evangélicos, que frequentam igrejas evangélicas, mas que vivem uma vida em total desacordo com a palavra de Deus, precisam se arrepender, porque não estão em comunhão com o Senhor. Salmo 32, versículo 5, Davi disse novamente, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Segundo Samuel 12, verso 13, parte A. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Dos elementos indispensáveis à contrição, nós já vimos o despertar da consciência em relação ao pecado. Nós vimos a confrontação. E nós vimos a confissão de pecados. Eu encerro com algumas aplicações. Queridos irmãos, nós muitas vezes somos como Davi, antes do arrependimento. Nós achamos que mandamos e desmandamos na nossa vida. Nós achamos que somos donos de nós mesmos. Nós muitas vezes achamos que somos deuses até. Que a nossa vida está sob o nosso controle. E que se acontecer alguma coisa de errado, a gente dá um jeitinho. A gente muitas vezes ignora aquela luz acesa no painel do carro. Alcides, você viajando na estrada, a luz do óleo acende. Você continua a viagem? Óbvio que não. Muitas vezes, quando pecamos, a luz acende em nossa mente. Só que a gente ignora e pensa que pode dar um jeitinho. É por isso que Deus usa pessoas, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, para nos trazer a consciência da gravidade da situação e para que a gente recobre a nossa comunhão com Deus. Na igreja, em específico, Deus levanta pastores e presbíteros com esse fim. Mas qualquer crente, repito, qualquer crente pode nos admoestar na palavra de Deus.
inclusive a nós, pastores e presbíteros. Se pastores e presbíteros precisam ser admoestados, que se faça. Não temam. Mas se eles estão confrontando a igreja, que estão sendo fiéis à palavra, obedeçam. É a voz de Deus. Deus levanta ainda hoje profetas, Natãs, para falar conosco. Deus usa pessoas muitas vezes em situações em que a gente nem imagina, para nos falar, para nos alertar de que devemos muitas vezes mudar a nossa conduta. E aí, quando vem uma exortação, quando Deus usa alguém para falar conosco, para nos admoestar na palavra, é necessário que a gente pare, é necessário que a gente pense, reflita, examine o nosso interior, a nossa conduta, a nossa fé. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse texto é o texto famoso da Santa Ceia do Senhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Não me responda. Pense consigo. Quando foi a última vez que você parou para examinar a sua conduta diante de Deus? Falo para os presentes. Falo para os que me assistem. A sua consciência está em paz com Deus? Glória a Deus, se estiver. Sua consciência está em paz com os irmãos? Glória a Deus, se estiver. Opa! Não tem paz. Tem algum problema. Eu tenho uma pendência com fulano ou com ciclana. Já procurou fulano ou ciclana para resolver essa pendência? 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Tem problema com alguém, meu irmão? Procure, resolva. E por que eu estou dizendo isso? Desde o dia 26 de julho, nós retomamos os trabalhos presenciais aqui na igreja. Mas há muitos que até hoje ainda não compareceram. E obviamente eu me refiro a membros da igreja. E dentre esses que ainda sequer compareceram, há muitos que não têm nenhuma comorbidade. Ou seja, poderiam e deveriam estar aqui. Mas não aparecem nem no culto de ceia. Como é que um crente não vem à Santa Ceia? Nós passamos tantos meses sem comungar e agora que podemos, negligenciamos. Que pecado terrível! Isso é desprezo ao sacramento de Deus. Essas pessoas merecem disciplina e excomunhão da igreja. Não vem para a igreja por quê? Não é problema com o irmão, com a irmã. É problema com a igreja. É problema com o conselho. É problema com a doutrina da igreja. Tem muita igreja por aí. Lembre-se
Se você é membro, você um dia dobrou seu joelho aqui. Você dobrou o joelho. Você jurou. Você prometeu fidelidade a Deus e fidelidade à igreja. Não quer mais? Não tem problema. Tenha pelo menos a decência de comunicar que não vem mais à igreja. Há muitas igrejas por aí que se adequam a certos pensamentos. Não vem para a igreja por quê? Porque não tem vontade. Que é tão sem graça. Não sinto mais desejo de ir para a igreja, não sinto vontade, não tenho ânimo, estou desmotivado, estou triste. Este vazio é pecado. Seu problema não é fulano, nem ciclana, nem o pastor, nem o presbítero. Seu problema é você mesmo. Isso é pecado. Se arrependa e confesse. Falta de vontade de vir à igreja é desprezo à comunhão dos santos, é desprezo às ordenanças de Deus. Essa noite você precisava ser confrontado. Confesse o seu pecado e se arrependa. Santo Agostinho, ele escreveu o seguinte: as pessoas costumam amar a verdade quando esta as ilumina. Porém, as pessoas tendem a odiar a verdade quando são confrontadas por ela. Davi, ele não odiou a verdade quando confrontado. Davi confessou, ele se arrependeu de seus pecados. Mas saiba que essa história não termina aqui. Davi se arrependeu, Davi confessou, mas Davi também pagou um alto preço pelo pecado cometido. Deus não nos isenta das nossas atitudes. Tudo o que plantarmos, colheremos. Já foi lido isso aqui. Não é porque Deus é bondoso, não é porque Deus é misericordioso, não é porque o Senhor perdoa os nossos pecados, que nós não colheremos as consequências dele. Deus há de trazer sobre nós as consequências. Ele trouxe sobre Davi. Veja aqui comigo no texto, verso 14. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Deus perdoou Davi. Deus perdoou o pecado de Davi. Mas Davi não deixou de sofrer a consequência de seu pecado. Deus é amor. E com a mesma medida com a qual Ele nos ama, Ele também é justiça. Colossenses 3:25. Aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Algumas pessoas nesta igreja precisam ser confrontadas. Não é lícito, não é normal, não é comum um crente não querer vir à igreja em dia de culto, especialmente no dia da Santa Ceia. Se você prefere ficar em casa, se a sua escolha é ficar em casa, se é muito cômodo continuar assistindo os cultos pelo YouTube, perfeito, continue em casa, continue assistindo pelo YouTube. Mas você também não é digno de continuar no hall de membros desta igreja. Saiba disso. Arrependa-se, confesse o seu pecado e mude
a sua conduta perante Deus e perante a igreja. Eu volto a dizer, lembre-se do juramento que você fez aqui. Lembre-se disso, não se esqueça. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, no nome de Jesus. Vamos orar, vamos encerrar. Vamos ficar de pé. Eu quero convidar mais uma vez o presbítero Trajano para orar e, no final, trazer o tríplice amém. Por favor, presbítero.